Oi, gente! Aqui é o Escuta Ciência ainda, mas com edição especial de férias. Nós estamos hoje com um bate-papo de bancada de laboratório, um café no lab, com a professora Laís Andrade, que é uma amiga, uma grande amiga minha. Se apresenta aí pra gente, Laís. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Laís Andrade e sou amiga da Letícia há algum tempo, porque a gente fez pós-graduação juntas. A Laís é uma grande amiga minha da pós-graduação. A gente fez pós-graduação no mesmo lugar, lá no departamento de imunologia da USP, mas o laboratório não era bem no mesmo lugar, né? O laboratório era na Unifesp. É uma loucura, né? Porque como eu falei no episódio anterior, eu troquei de orientador no meio do mestrado. Troquei de orientador. E eu estive em 2 laboratórios diferentes, mas na primeira fase do meu mestrado, vamos dizer assim, eu estive lá na Unifesp, no mesmo laboratório que a Laís fez o doutorado. A gente se conhece, então, aí desde 2010... O nosso santo bateu desde o início, né, Laís? Com certeza. Foi uma grande amizade que se iniciou em 2010. A gente até hoje, a gente se comunica, às vezes um pouco ausente, porque a distância, já estivemos morando à distância, mas a gente sempre dá um jeito de saber notícias uma da outra. Com certeza. E hoje a gente tá aqui para falar especificamente do desafio da inserção no mercado de trabalho para quem faz pós-graduação, para quem faz mestrado, doutorado. Tanto eu quanto a Laís já passamos por essa fase de finalizar a pós-graduação, finalizar o mestrado, doutorado. E a gente teve, lógico, muitos desafios para entrar no mercado de trabalho. O Brasil hoje tem muitos doutores desempregados, essa é uma realidade. A gente teve um boom na pós-graduação em que muitas pessoas conseguiram ter acesso à pós-graduação, fazer mestrado, fazer doutorado, fazer ciência. Gente, às vezes, que pensava que nunca ia entrar numa universidade, conseguiu fazer ciência no Brasil numa época que eu chamo de época de ouro, porque hoje em dia a gente sabe que os investimentos em ciência caíram muito mesmo. Eu não sei como você estava quando você estava no laboratório, porque você fez pós-doc, né, Laís? Como que estavam os investimentos em ciência? Que eu acho legal, né, falar assim pro pessoal como é que foi a trajetória. Então, assim, eu acho que desde que quando eu saí da faculdade e que pensei, né, em dar continuidade à vida acadêmica, eu pensei, bom, para isso, eu vou fazer uma pós-graduação. Então, além de... Eu era muito curiosa, então eu fiz um monte de estágios, né? Para tentar descobrir a área que eu gostava mais, porque eu sou bióloga. E a gente sabe que na biologia a gente tem um leque enorme de opções. Então, com isso, eu fui buscar áreas que eu tinha mais afinidade. Então, eu fiz alguns estágios que eu adorei, que eu gostei muito e que me levaram um pouco mais para a área da saúde, né? Misturado aí com essa parte de saúde pública. Então, eu fiz um estágio até no Instituto Adolfo Lutz, assim que eu saí da graduação. E aí, com isso, eu trabalhava já numa faculdade também, mas como técnica de laboratório. E eu tive a oportunidade de, após o término do meu estágio, né, e da minha estadia no Adolfo Lutz, eu fui fazer um mestrado. E eu fiz um mestrado na própria universidade que eu trabalhava. E eu fiz um mestrado em saúde coletiva. Então aí já começou a minha afinidade com a área da saúde. E assim que eu terminei o mestrado, eu pensei, bom, vou parar por aqui. O que eu faço agora, né? Eu queria me especializar um pouquinho mais. Porque, na verdade, eu comecei a gostar dessa parte de fazer ciência, né? E de trabalhar em laboratório, porque você bem sabe disso, que é muito gostoso, né? Eu contei um pouco da minha trajetória com a ciência no outro podcast, então hoje é você mesmo, é a sua vez. Tá bom. Mas só para situar, né, o pessoal, justamente por isso. Porque quando a gente está cursando uma faculdade, eu, por exemplo, fiz uma licenciatura. A maioria dos meus colegas, assim que se formam, mesmo também sendo biólogos, eles vão para a área acadêmica mesmo, mas para ser professores do ensino básico, né? Então eles começam, eles entram principalmente no ensino
é público, né? Nas escolas estaduais, nas escolas municipais. E eu vi uma oportunidade de ser diferente, de fazer essa minha carreira de uma forma diferente e começar mesmo a vida acadêmica na pesquisa, né? Para conseguir mudar um pouquinho de área e trabalhar em laboratório. Aí foi quando eu decidi, depois que eu consegui fazer o mestrado e finalizei o mestrado, eu resolvi me arriscar um pouquinho mais e fazer um doutorado. Eu morava na Baixada Santista, né, em Santos, mas eu busquei fazer o doutorado em São Paulo, que foi onde a gente se conheceu. Foi quando eu comecei a buscar, né, e a procurar um laboratório que fosse uma área de afinidade e, claro, como você mesmo deve ter sentido, tudo era muito novo e diferente para nós, né? Era novidade. A gente não sabia o que esperava, né? O que iria nos encontrar. A gente se arriscou, né? Sim, sim. A gente entra num lugar sem saber muito de como que é. Eu mesma não sabia muito. Até a gente teve, assim, vamos dizer, eu, pelo menos, tive um pouco de decepção com o orientador. Sim. Por isso a troca no meio do mestrado. Mas a gente teve, assim, esteve em lugares que tinha muito investimento em pesquisa e isso foi muito bom pra gente. Com certeza. Porque depois eu tive a oportunidade de fazer o doutorado num centro menor, no Paraná. Então lá eu percebi que o investimento em pesquisa não era alto. E aí sim eu percebi o quanto eu estava no céu quando eu estava em São Paulo, assim, de verdade. Por isso que eu falo, caiu muito investimento em pesquisa e a gente teve a oportunidade, lógico, de entrar nesse meio, mas a gente sabe que é um meio que está prejudicado. E por isso que eu acho que a gente mostrar como é esse meio, para quem não é da área, por meio, por exemplo, desse podcast, fazer isso, eu acho que isso é legal para aproximar um pouco as pessoas de como que é. Com certeza. Porque a gente faz... então, a gente faz uma formação, a gente sonha, né? Ah, nossa, que legal, essa formação vai me dar o mundo, né? A gente pensa assim, vai com certeza me abrir muitas portas para o mercado de trabalho, eu vou conseguir, então, qualquer emprego que eu quiser. Às vezes a gente sonha um pouco disso, sabe? Mas não é bem essa realidade, né? Me permite falar uma coisa. Eu concordo com você. A maioria dos nossos jovens hoje, né, quando entram na faculdade, tentando... que na verdade a gente entra na faculdade para ver se a gente vai ter afinidade com aquela área que a gente escolheu. Porque geralmente a gente escolhe uma área quando a gente é muito jovem, né? Isso. E aí a gente começa a cursar e vamos supor, a gente se apaixona, vai para aquela faculdade e a gente sonha, como você mesmo acabou de dizer. Então a gente acha que assim que a gente sair da graduação, já vai ter um emprego esperando por nós. E a gente viu, né, e a gente sabe que não é bem assim, né? Então, assim, a maioria dos meus colegas, quando saíram da faculdade e queriam trabalhar em áreas diferenciadas, áreas da biologia, que seriam mais interessantes, a maioria foi dar aula, porque era a oportunidade que aparecia no momento. Então, mesmo que a pessoa tenha feito a faculdade de licenciatura, que na verdade nos habilita a ser professores, eu sei que a maioria dos meus amigos queriam outras coisas. E poucos conseguiram ir para o laboratório, por exemplo, como eu consegui, que era a área que eu gostaria, que é a área de pesquisa, né? Então, a maioria dos nossos colegas, e principalmente faculdades particulares, tem uma realidade muito diferenciada das faculdades públicas. Aqui no Brasil, a gente consegue perceber essa diferença. Até no caso assim, do incentivo dos alunos. Os alunos são incentivados de forma diferente, justamente por aquilo que você já falou para nós aqui no início da nossa conversa. Por falta também até de investimento, não é verdade? Assim, é uma realidade que às vezes é muito distante de muita gente. Sim. Eu falo que quando eu cheguei em São Paulo, eu realmente achava que ia ser difícil eu passar numa prova na USP para fazer mestrado, porque eu vim de uma faculdade particular. A mesma coisa eu também achava a mesma coisa, que eu não ia ter essa oportunidade, eu não ia conseguir competir com as outras pessoas que já tinham estudado em faculdade pública, né? A gente se subestima muito, mas assim, a gente tem sonhos, lógico. Eu por exemplo, quando entrei na pós-graduação, eu pensava, falei, olha, pronto, vou sair com mestrado na USP, né? Então, ok, consegui chegar até aqui, olha, pra mim foi uma vitória. E quando eu fui pro Paraná para arrumar emprego, lógico que eu pensava, nossa,
eu tendo mestrado na USP, eu vou conseguir um emprego muito fácil. Pensava assim. Mas a verdade é que o mercado, ele é muito restrito. Para quem faz pós-graduação, é muito restrito. Você não tem uma opção, por exemplo, como a Laís disse, quem é biólogo, fez biologia, opção que tem, que o mercado vai te acolher na sala de aula, pra você dar aula. É difícil, né, absorver, o mercado absorver em outras áreas, é muito difícil, a gente acha que o leque, apesar da biologia ter um leque enorme, nós achamos, quando a gente sai da faculdade, não absorve, a gente acha que vai sair da faculdade com um emprego em cada área ali pra gente escolher, e não é nada disso, né? É por isso que eu falo para os meus alunos no curso de biomedicina, eu falo para eles, falo assim, olha, não se apeguem tanto a uma área e não estudem as outras áreas, porque aluno tem muito disso, de, eu gostei muito dessa área, então eu vou ficar só nessa área e dane-se as outras áreas. O mercado não é assim, você não vai ter como escolher o emprego, né? Verdade. Então, eu agradeço por eu ter conseguido fazer o mestrado, fazer o doutorado como eu queria. Mas quando eu finalizei o mestrado, eu precisava arrumar um emprego porque o meu doutorado não tinha bolsa, né? Eu não tinha a bolsa auxílio que a gente recebe como se fosse um salário. Eu não tinha no doutorado isso. Então, eu precisava arrumar um emprego. E qual que era o emprego que um mestre em imunologia ia conseguir? A única opção de emprego é dar aula, ser professor universitário. Não que eu não goste de ser professor universitário, porque eu gosto. Quem me conhece sabe que foi a profissão que eu me encontrei, foi dando aula, foi na sala de aula mesmo. Mas não existe, por exemplo, no Brasil, a profissão de cientista. Verdade. Não tem isso. Verdade mesmo. A gente se prepara, o Brasil investe em pessoas, né? Principalmente nas faculdades públicas, investe no crescimento do profissional, né? Então, muitas faculdades, eles abrem a oportunidade para o profissional fazer o mestrado, o doutorado, com as bolsas auxílio, como você mesmo acabou de mencionar. Prepara o profissional. Isso. E na hora que a gente defende a nossa dissertação ou a nossa tese, a gente fica assim, e agora? O que eu faço? Porque a gente não tem um emprego merecido, um emprego que vá valorizar aquilo tudo que você aprendeu, aqueles anos de dedicação que você teve na pesquisa, né? Sim. Porque assim, a gente acredita, lógico, uma pessoa que faz mestrado, doutorado, no caso da Laís, ela fez um pós-doc, então nesse caso, nós temos ali uma mão de obra altamente especializada. Nós somos mão de obra altamente especializada. Porém, a gente tem um exército de doutores desempregados, como eu vi numa reportagem. Temos mesmo. 25% dos doutores estão desempregados, segundo uma pesquisa de 2019. Na situação que a gente está em 2020, pode ser que seja muito maior esse número. Então, eu acredito também nisso que você está dizendo, que no ano agora de 2020, que nós, infelizmente, devemos ter mais pessoas desempregadas, né? Altamente especializadas. Mestres, doutores, pós-doutores, porque que o mercado não absorveu e por conta da pandemia que a gente enfrentou esse ano. Então, acho que acabou dificultando um pouquinho mais. Agora, os laboratórios que, por exemplo, trabalham na área da pesquisa de desenvolvimento de vacinas, que até foi a área que a gente se especializou, você no mestrado e eu no doutorado, e também durante o meu pós-doutorado, também estive num laboratório de desenvolvimento de vacinas, eu acredito que o trabalho desses profissionais até aumentou e até ficou mais interessante, né? Sim, sim. Assim, a gente quando faz mestrado, doutorado, para todo mundo se localizar, a gente sempre tem uma área que a gente vai atuar mais. Por exemplo, eu fiz mestrado em imunologia, a Laís doutorado em imunologia. A gente ficava num laboratório de desenvolvimento de vacinas. Então, a gente se especializava especificamente nessa área de vacinas. E é claro que a gente acaba entendendo um pouco melhor disso. Porém, quando vai para o mercado de trabalho, nem sempre a gente consegue um emprego para atuar nessa área. Que foi o nosso caso, né? Nós duas hoje somos professoras universitárias, né? Porque a gente não conseguiu trabalhar na área que a gente gostaria, que a gente se formou e que ficou anos estudando, não é verdade? Isso. A gente não consegue se inserir exatamente na área que a gente se especializou.
E isso é lógico, é porque também falta vaga no mercado para essa especialização, né? Eu entendo que, logicamente, o mercado ele é muito amplo, você tem muitas profissões diferentes, mas ainda a profissão generalista, ou seja, quando você se especializa em várias áreas, você é melhor para o mercado, porque eles consideram que você é mais maleável, né, às diferentes condições do mercado. Pois é, né? Eles acham que você vai aceitar tudo. Em outras palavras, é isso que você está querendo dizer. E assim, e outra coisa, o mercado também acaba absorvendo os generalistas, os especialistas, porque a condição de salário é menor do que eles terem que pagar para quem tem titulação mais alta, né? A titulação de mestre ou de doutor. No caso nosso, a gente, lógico, se especializou numa área, mas aí a gente vai ser professor universitário? Vai dar aula disso? Vai dar, talvez dê. Talvez. Só que no fim você acaba, talvez, né? No fim você acaba dando aula um pouco de tudo. Por exemplo, no meu caso, eu fiz mestrado em imunologia, fui para uma universidade no Paraná ser professora, e lá eu dava aula, por exemplo, de bioquímica odontológica no curso de odontologia. Pois é. Então, eu dei aula, eu sei de tudo da bioquímica da cárie, bioquímica do flúor, sei de tudo dessas coisas. Mas justamente porque eu tive esse desafio, tive que estudar. Então a gente é uma mão de obra muito voltada para a parte técnica, isso é um fato. Quem faz mestrado e doutorado não fica ali só lendo artigo, não fica lendo livros, não fica. Isso, se for pensar, é o que menos a gente faz. Na verdade, o nosso trabalho é muito mais de bancada mesmo. A Laís bem sabe, a gente esteve no mesmo laboratório e trabalho de bancada ali, constante. Quando tem experimento, o negócio é o trem. Tem hora pra começar e não tem hora, às vezes, pra terminar, né? Dependendo do experimento. Isso aí, é um desafio. Você sai muito formado como um bom técnico. Quando eu digo técnico, você sai com uma formação tecnicista. Uma formação que você consegue executar bem experimentos, analisar bem os experimentos, até escrever, né? Escrever artigos daqueles experimentos. Mas você não consegue estudar tudo. Eu tenho mestrado em imunologia, mas eu sei tudo de imunologia? Não, eu vou saber mais dentro do que eu trabalhei no mestrado. Lógico, né? Mas então, aí também não tem como saber tudo. A gente nunca sabe tudo, né? E nós somos eternos. Não sabe. Nós somos eternos aprendizes. A gente está aprendendo todos os dias. E a gente precisa continuar estudando. E a gente estuda todos os dias. Não tem como. Sim. Eu tive muita dificuldade no começo para arrumar emprego, quando eu fui pro Paraná, porque lá o mercado não me absorvia por achar que eu era muito especializada. Então teve um problema desse, assim, de preconceito. De preconceito, porque eu tinha mestrado e falar assim, mas por que você quer trabalhar aqui, por exemplo, nesse laboratório de análises clínicas? Que era o emprego que eu tinha, né? A oportunidade de emprego que eu tinha, tava numa cidade pequena, ou era dar aula na universidade, que eu até queria, mas no momento que eu cheguei lá não tinha vaga disponível, ou era eu conseguir um emprego num laboratório, numa farmácia, porque eu sou farmacêutica. Então, eram essas as opções que eu tinha. Então, quando eu fui, por exemplo, trabalhar num laboratório lá de análises clínicas, eu aceitei uma vaga, como dizem, tem até uma página no perfil, vaga arrombada, vagas arrombadas. Eu aceitei uma vaga arrombada, porque eu não tava ganhando nada. Eu tinha mestrado e eu tava ganhando menos com salário mínimo pra trabalhar num laboratório, porque a dona do laboratório se achou no direito de pensar que eu podia ser uma técnica de laboratório. É um absurdo, mas tudo bem. Ela aproveitou da minha condição de vulnerável, desempregada, pra me colocar lá. Completamente vulnerável. Verdade. Mas eu tava fazendo doutorado, então eu impus também uma condição de que tinha um dia que eu ia ter que sair, porque o doutorado era em outra cidade, eu precisava fazer experimento. Mas essa mulher, ela não foi muito boa comigo, não. Ela me dava, assim, um horário muito absurdo de trabalho, um salário muito ruim. E eu aceitei, que era o que tinha, até conseguir um emprego como professora universitária. Mas a gente acaba se adaptando a tudo, porque a gente enfrenta muita dificuldade, sim, e a gente se adapta. Com certeza. Mas não é fácil. Não é fácil. E falando um pouquinho de
mim, assim, eu também precisei me adaptar ao entrar numa faculdade, né, para começar a dar aula. Sim. Porque, como você falou agora há pouco, a gente acaba tendo oportunidade e a maioria das vezes não é na nossa área de formação. E como a gente precisa trabalhar, a gente acaba aceitando condições que a gente se põe numa encruzilhada, vou dizer assim, porque a gente tem desafios enormes, porque como a gente vai trabalhar em áreas que não são as nossas de formação, assim, específica, a gente precisa constantemente estar se atualizando, estudando, para conseguir ser um bom professor, né? Principalmente porque a gente vai transmitir conhecimento, trocar conhecimento, mediar o conhecimento, porque o nosso papel como professor atualmente é ser mediadora de um conhecimento. Então, os nossos alunos têm uma bagagem, eles vêm com uma bagagem, eles vêm com curiosidades, eles vêm com perguntas para nós e a gente precisa conseguir mediar aqueles assuntos, as temáticas completamente diferentes e a gente conseguir conduzir da melhor forma possível, né? E principalmente driblando ali a nossa pequena dificuldade por não ser a nossa área de afinidade, assim, e de formação específica, né? Porque assim, no Brasil, a gente tem a formação, né, a pós-graduação, mestrado, doutorado, que forma cientistas, mas o mercado só vai absorver essas pessoas especializadas como professores. Com certeza. E aí tá um grande erro, porque assim, a gente na pós-graduação, a gente não tem uma aula de didática, a gente tem uns seminários de didática. Lembra que nós tivemos uma disciplina na USP, né? A gente tem, às vezes, durante a pós-graduação, aulas de metodologia científica, mas é completamente diferente de tudo aquilo que a gente poderia aplicar depois, né? Ah, sim. Eu cheguei a fazer um estágio que era de monitoria, que eu fui monitora da minha orientadora de mestrado. Então, eu ajudei a dar aula lá para uma turma na USP, para a turma de nutrição, eu lembro. Inclusive, é engraçado que eu tenho gente dessa turma de nutrição, tem umas 2 moças que são dessa turma e me seguem no Instagram até hoje. Olha só que doido, que legal. Né, gente? Porque eu criei uma afinidade com elas, tudo. Com certeza. Mas assim, foi quando eu aprendi um pouco mais sobre didática, né? Assim, porque a gente não tem, como a Laís falou, a gente não tem nada muito especializado. Você não tem uma disciplina para ensinar a gente a dar aula. A gente é voltado para ser cientista, e outra na verdade. Coisa, a formação é para isso. Letícia, eu quero complementar. E outra coisa, eu fiz uma faculdade de licenciatura. Nem na própria faculdade de licenciatura, a gente tem uma disciplina assim, específica que vai ensinar a gente a dar aula. Por mais que tenha o nome lá, prática docente, prática de ensino docente, quando a gente cai no mercado de trabalho, a realidade é completamente diferente. Quando eu saí dessa parte de pesquisa, porque como a Letícia estava falando, nós nos formamos, fazemos a nossa pós-graduação, viramos pesquisadores, cientistas, e o Brasil, infelizmente, não tem como absorver todos os profissionais e não tem essa profissão. Então, eles não valorizam esse profissional. Então, eu fiquei desempregada, fiquei sem patrocínio, não tinha mais a minha bolsa de fomento que me ajudava, né, que pagava, incluindo a minha estadia na cidade que eu desenvolvia, que era São Paulo. Eu mudei de cidade e fui me desafiar novamente a ser professora do ensino fundamental, professora de ciências. Nossa. Em escola pública. E quando eu entrei na escola pública, eu vi as dificuldades, eu pensava exatamente isso. Eu falei, ninguém me preparou para o mercado de trabalho dessa forma. Eu caí numa escola onde a nossa realidade hoje é ter vários tipos de alunos diferenciados, incluindo os alunos especiais, que são os nossos alunos de inclusão. E nós tínhamos 30 alunos numa sala de aula, incluindo os alunos de inclusão, cada um com a sua especificidade, vamos dizer assim, que você tinha que aprender a lidar. E ao mesmo tempo que você tinha que ensinar aqueles aluninhos, os 30, você tinha que adaptar as suas atividades para os alunos de inclusão. Então o desafio foi muito grande. Então eu acho assim, ninguém me preparou para enfrentar esse mercado, né? Para enfrentar uma escola pública nessas condições. Mas aí a gente tem que se reinventar, tem que driblar as dificuldades, tem que estudar, tem que pesquisar, tem que encontrar meios para conseguir desenvolver um bom trabalho. E ainda bem que eu consegui, tive muito apoio pedagógico da coordenadora pedagógica da escola, dos professores mesmo, então o pessoal se ajuda e foi muito legal, foi uma experiência muito interessante.
E aí, depois dessa experiência, eu tive a oportunidade de entrar numa faculdade, né, para dar aula. E uma coisa curiosa que também não era uma área assim de afinidade minha. Eu entrei para dar aula numa faculdade à distância, uma faculdade EAD, onde eu tinha o desafio, o grande desafio de ter que aprender a mexer, por exemplo, numa plataforma digital como a Moodle, que tem várias ferramentas diferenciadas que eu nunca tinha mexido, que eu nunca tinha tido contato em nenhuma das minhas formações. Então foi um grande desafio, mas foi muito interessante. A gente acaba tendo que aceitar, lógico, o que tem no mercado disponível, porque a gente depende de dinheiro pra viver, né? Os boletos sempre chegam, né, gente? Com Não certeza, tem jeito. Com certeza. E aí a gente acaba, lógico, tendo que enfrentar diferentes desafios, como eu contei pra vocês. Eu entrei no laboratório de análises clínicas, mesmo não tendo uma formação muito específica pra isso. Fiz o curso de farmácia, mas um mestrado em imunologia não te prepara pra trabalhar na análises clínicas. Te prepara pra ciência. Com certeza, é completamente diferente. Não te prepara nem muito pra você entrar numa universidade e dar aula. Não te prepara para isso. Porque você tem alguns seminários, um ou outro, de discussão de artigo, mas num meio em que você tem discussões com outros cientistas. E esse meio é um meio muito... É um meio muito específico. É um meio em que a linguagem falada não é a mesma linguagem de que você vai falar com um aluno que está fazendo graduação, não é a mesma linguagem que você vai falar com um adolescente que está no ensino médio. Então você não sai com uma formação muito boa para dar aula. Você tem que se adaptar. Com certeza. Você tem que saber usar a sua criatividade. Eu acho que quando a gente pensa em fazer ciência, antes de mais nada, a gente tem que ter criatividade. E quando entramos na pós-graduação e a gente acaba fazendo ciência lá, a gente acaba usando muito da nossa criatividade para dar ideias para a condução do projeto, para saber quais passos que a gente tem que tomar a partir dos resultados de um experimento. Com certeza. Então a gente tem que ter muita criatividade. E aí, quando a gente sai e entra num mercado como esse, a gente até usa um pouco do que aprendeu ali na pós-graduação, porque a gente acaba fazendo, né, usando da criatividade para dar aula. Você falando de criatividade, eu digo uma outra coisa. Eu acho que a gente acaba levando para nossa profissão de professora, a gente aprende também o planejar, o planejamento, porque para a gente estar na bancada, fazendo experiência, quando a gente é cientista e a gente vai desenvolver um experimento, a gente tem que criar uma estratégia. Além de usar a nossa criatividade, a gente tem que elaborar uma hipótese daquilo e a gente precisa delinear ali todo um passo a passo, um planejamento de execução para a gente não perder tempo, não perder reagente, não perder... Às vezes a gente só tem uma coisinha daquele reagente para ser usado ali naquele experimento. Se a gente perder, a gente põe tudo por água abaixo. Então a gente precisa se planejar, se organizar muito bem. Só um adendo. Põe tudo por água abaixo e leva bronca de orientador. Nossa, com certeza. Fora isso, fora as broncas, né? Cara feia e tudo mais. Como você mesmo já tinha comentado, nós não tivemos um orientador que foi fácil. Foi muito desafiador. Eu digo que foi até uma parte, assim, traumatizante para nós, mas a gente conseguiu sobreviver. E se a gente tivesse que pensar, assim, no que a gente tirou de vantagem daquilo e o que a gente leva para nossa vida hoje, daquilo que a gente aprendeu e viveu, assim, na nossa pós-graduação, desde da conversa e do tratamento do nosso orientador. Eu, por exemplo, sei que eu nunca vou ser uma orientadora como o nosso orientador foi em relação ao tratamento com as pessoas, né? Sim, isso, com certeza. E o tratamento com os nossos alunos. Só que assim, a gente conseguiu aprender, eu acredito que essa parte de organização, essa parte de... A gente aprendeu um pouco na marra, né, Letícia? Porque a gente precisava ser organizado, porque senão tinha grito. Então a gente aprendeu...
Eu digo que a gente ficou bem forte, a gente saiu mais forte com disso. certeza, a gente saiu cascuda ali, forte, fortalecida, porque esse era o método que ele falava pra nós, né? Quem passasse por ele, passaria por qualquer um. Então, ele achava que ele tinha que preparar os alunos dele pro mundo dessa forma, apanhando, com porrada, que eu não concordo nem um pouco. E eu sei que você também não. Tratamento de choque, ele pensava que era assim, tratamento de choque. Então, a partir daí, a gente já começou a pensar, se um dia nós formos professoras, tratar nossos alunos assim, a gente não vai tratar mesmo. Mas assim, parando para pensar o jeito que a gente foi, assim, entre aspas, educada por ele na pesquisa, na apresentação de trabalho, na escrita científica dos nossos trabalhos, eu acho que isso a gente conseguiu aprender muito para nossa profissão. Hoje, por exemplo, eu sou professora de 6 disciplinas completamente diferentes. Eu dou aula tanto num curso de ciências biológicas quanto num curso de pedagogia. E eu sou professora de TCC, então eu tenho vários grupos, 16, 20 grupos de TCC. E professora de estágio, onde a gente precisa ensinar o aluno a escrever um bom relatório científico. Então eu consigo lembrar muito bem de tudo aquilo que a gente aprendeu, não só para a escrita desse trabalho, de como pesquisar, de como você referenciar, que isso é muito importante. Então, até na apresentação, quando eu vou explicar para os meus alunos, quando a gente quer preparar os nossos alunos para uma apresentação num evento, por exemplo, num simpósio, num congresso, ele apresentar desde um pôster, né, de um banner, até uma apresentação oral. Toda vez que eu paro, que eu faço o meu roteiro de apresentação, eu lembro daquilo que a gente aprendeu na pós-graduação. Toda vez que eu vou falar alguma coisa, eu lembro exatamente daquilo que a gente aprendeu, que o nosso orientador falava pra gente. Quando a gente vai começar a falar, fale as frases inteiras e curtas. E ponha na mente aquele ponto, que é o ponto final da frase. Sim. Porque o ponto final da frase... Pra se tornar mais compreensivo, né? Além de mais compreensível, pra gente conseguir respirar. Então a gente respira, retoma o assunto na mente e a gente consegue organizar melhor aquilo que a gente tem pra falar. Sim. Então, acho que foi um ponto positivo, né? Ele era um orientador difícil, né? Mas, assim, a gente aprendeu muita coisa porque ele era bom na área. A gente tá falando de porque também ele já faleceu, tá, pessoal? Então, verdade. É uma pessoa que marcou nossa vida, lógico. Pra sempre. Negativamente. Sendo positivo ou negativo, marcou para sempre. Marcou. No outro podcast, até eu comentei sobre a escuta que a gente achava que tinha dentro do laboratório. Escuta. Isso é uma história engraçada. Letícia, escuta e câmera, né? Lembra? A gente olhando, procurando se tinha, porque não era possível. Ele descobria tudo do que a gente estava falando ali, só entre nós. Não é verdade? Né? Muito gostoso lembrar essas coisas. Uma loucura. A gente tem que marcar um papo pessoalmente, porque o nosso tempo aqui já tá dando. Nossos ouvintes aí tem um podcast muito curtinho toda semana, de menos de 15 minutos, e agora nas férias eles vão ter esses podcasts longos, mas que dá pra lavar uma louça ouvindo podcast. Verdade. Verdade. Dura todo o tempo da louça, então é um tempo bom aí, um tempo de uns 40 minutos. Bom, e outra coisa, um papo aqui de duas amigas, né, quando a gente começa a falar, se a gente não tiver mesmo esse nosso roteiro, né, se a gente não tiver o nosso roteiro, a gente se empolga e fala muito mais do que deveria falar. Se empolga. Mas antes de acabar, Laís, temos um desafio aqui nesse programa. Existe um desafio para quem é convidado. Além do convidado vir aqui trabalhar de graça nesse programa, eu coloco um desafio pro convidado. Olha só que maravilha. O desafio que a gente tem aqui é o Defenda a Sua Tese em 1 minuto. Então eu te convido, Laís, para defender a sua tese, para o pessoal que está escutando, entender um pouco de ciência, porque nós temos muitos ouvintes que são pessoas que nunca frequentaram uma universidade, ou pessoas que só frequentaram até a graduação, então tá bem distante mesmo desse meio. E seria legal aproximar a ciência dessas pessoas, né? Então, por isso que eu sempre gosto de fazer esse desafio. Vamos lá, Laís, tá pronta para defender sua tese em 1 minuto? Explicar para uma pessoa leiga a sua tese em 1 minuto?
Olha, é um grande desafio, viu, Letícia? Eu acho que defender a tese em 1 minuto, aquilo que a gente fica 5 anos estudando, preparando, depois horas, né, debruçada lá, preparando uma apresentação e tudo mais, porque a gente tem que defender e convencer uma banca de especialistas, como se você estivesse vendendo um produto. Né? Uma defesa de tese dura aí em torno do quê? De umas 3 horas, se duvidar ou mais, a defesa completa. Com certeza, a defesa de doutorado ainda demora por aí, 3, 4 horas, então. Porque são 5 pessoas na banca, né? Então sim. Cada um vai te bombardear de perguntas e querer que você fale dos seus resultados para você convencê-lo de que realmente aquilo que você está fazendo é bom. Então, esse desafio, imagine então, pra você defender em 1 minuto, imagine que tem uma criança na tua frente, e essa criancinha tá aí pedindo pra você explicar o que você fez no doutorado pra ela. Vamos começar então? Vamos. 3, 2, 1... Pode começar. Olha, eu acredito que atualmente eu defender minha tese não seja tão complicado, porque a tese foi em desenvolvimento de vacinas. E a gente está vivendo uma pandemia onde nós estamos, nesse momento, querendo muito uma vacina. Tem muito se falado na televisão de desenvolvimento de vacinas. Então, o meu trabalho de doutorado foi elaborar uma vacina contra a malária. E um tipo de malária que existe predominantemente aqui no nosso país, aqui no Brasil. E era uma vacina preventiva das pessoas não pegarem malária. E aí a gente teve ótimos resultados maravilhosos que demonstravam que a pessoa que tomava essa vacina, né, ou quem tomava essa vacina, na verdade não era a pessoa, né, quem tomava essa vacina conseguia desenvolver uma proteção, né, o sistema imunológico dessa pessoa conseguia desenvolver anticorpos e também respostas celulares, que são células matadoras de células infectadas. Então as respostas eram muito boas. Então que o nosso produto, a nossa vacina funcionaria. Isso, aí ó, no tempo, hein? Ai, deu certo, só falei uma coisa errada, né? Quando eu falei a pessoa que tomasse, na verdade, não era. Para explicar para os alunos, né? Quando a gente começa com desenvolvimento de vacinas, e vocês devem ter visto isso na TV, na mídia, né? Estão falando muito de desenvolvimento de vacinas. Nós temos fases diferentes, né? Então nós temos aí, desde as fases pré-clínicas, que a gente desenvolve vacina e testa a vacina, principalmente em cobaias, né? Em camundongos, por exemplo, em outros organismos menores. Se for aprovada, se essas vacinas conseguirem produzir uma boa resposta imunológica, né? Porque o que a gente visa hoje é proteção, né? Então a gente quer que a pessoa que tome a vacina futuramente consiga ativar o seu sistema imunológico e produzir, por exemplo, anticorpos que vão protegê-lo daquela doença, para não desenvolver aquela doença. Principalmente anticorpos, né? Porque a gente sabe que temos outros tipos de resposta imunológica. Agora, depois da fase pré-clínica, que vem todas as fases clínicas, onde as vacinas são testadas em pessoas. Então, no nosso caso, meu e seu, quando nós desenvolvemos vacinas no laboratório, você durante o mestrado e eu no doutorado, nós estávamos no estágio pré-clínico de desenvolvimento de vacinas. Então, o nosso trabalho era todo no laboratório, o nosso desenvolvimento de vacinas era voltado mais para os cobaias, né? Para a gente testar. Não tinha gente, né? Não tinha gente. Isso mesmo. A gente tinha que testar a resposta imunológica, se ela ia funcionar, se o nosso estímulo que estaria ali na vacina faria um organismo vivo produzir, né, resposta imunológica de uma forma boa, que quando fosse de repente ser usado numa pessoa, né, que a gente pudesse reproduzir aqueles resultados que nós vimos com os nossos experimentos iniciais, né? Porque antes de ir para humano tem que passar por essa fase. Eu até fiz um programa, o Escuta Ciência, falando um pouco disso, assim, para as pessoas se localizarem. Tem muita informação hoje em dia, mas é claro que é bom sempre as pessoas se localizarem sobre isso. Eu também vou participar desse desafio de defender a tese em 1 minuto, porque no outro podcast, no outro episódio, eu fiz também esse desafio defendendo a minha dissertação. Agora eu vou defender a minha tese, que é o do doutorado, né? Então deixa comigo. Eu que vou fazer a pergunta pra você, então. Já que a gente tá num bate-papo aqui de amigas, né? Pode perguntar. Acho muito justo. Então vamos lá. Dona Letícia, defenda a sua tese de doutorado em 1 minuto. Olha, vamos lá então. No meu caso, eu trabalhei com ratos, não foi camundongos, ratos são um pouquinho maiores, mas a intenção do projeto foi ver como que a toxoplasmose afetava o intestino dos camundongos.
infecções agudas, né, infecções de curto prazo, assim, eu fui vendo como que a toxoplasmose afetava. A toxoplasmose que é uma doença infecciosa, que é uma doença que vem de um protozoário, que é um tipo de, vamos dizer assim, um tipo de bichinho que causa infecção na gente. E quando eu estudei isso, eu acabei avaliando, então, o quanto o intestino é afetado por uma resposta inflamatória também que acontece no intestino. Isso prejudica até mesmo o sistema nervoso entérico, que é um sistema nervoso que a gente tem no intestino. É isso. Bom, foi isso a minha tese. Foi essa a minha tese, assim, mas é lógico, a gente trabalha com a pesquisa. Eu trabalhei sempre com pesquisa básica, né? Antes de pesquisa clínica. Então, a gente não trabalhou com humanos. Não. Só para todo mundo se localizar, né? A gente trabalhou nessa parte. Se for falar o nome da tese, é lógico que a gente se assusta, né? Nossa, aqueles nomes gigantes, né? A gente sempre tem nome gigante. Você tem o nome da sua tese aí, Laís? Nossa, eu não Você tem o nome da sua tese? Não, agora eu não vou lembrar de cor, mas eu não vou lembrar de cor. Você lembra da sua de cor? Bom, o nome da minha tese de doutorado é assim: Análise da resposta imune da mucosa intestinal e das alterações celulares e teciduais no jejum durante o período inicial da infecção oral por Toxoplasma gondii. Nossa Senhora! Que enorme. E o teu, qual que é? E o teu? Nossa, é um título gigantesco, né? O título da minha tese de doutorado: Geração e análise da imunogenicidade de proteínas recombinantes baseadas nas diferentes formas do antígeno circunsporozoíta de Plasmodium vivax, visando o desenvolvimento de uma vacina universal contra a malária. Nossa! Legal, né? Só o título dura 4 anos, que é o tamanho do doutorado. Bom, e esse programa também já durou demais, a gente até extrapolou um pouquinho do tempo, porque a gente fala muito, né? Verdade, então, a gente vai finalizar aqui, vamos ter esses episódios de férias. Foi um prazer te receber aqui, Laís, minha amiga. Muito bom te receber, muito bom falar com você pelo podcast, falar pelo WhatsApp, quando a gente consegue falar, é muito bom. Muito obrigada, viu, pela sua contribuição aqui pro podcast. Letícia, eu que agradeço, é sempre um prazer falar com você, ainda mais falar aqui com esse podcast, nesse programa, falar para os alunos. É muito interessante a gente conseguir compartilhar um pouquinho da nossa experiência, daquilo que a gente vivenciou, né, ao longo da nossa vida, da nossa formação e pós-formação, né, até chegar aqui na nossa área de atualmente, né, que nós somos professoras. Eu que quero agradecer você e fico à disposição para me convidar outras vezes, quando quiser. Pode deixar, vai chamar sim, já vai virar sócia já. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Obrigada pela audiência. Tchau.